E Deus já tem falado essa palavra já há algum tempo comigo, né? E creio que hoje Deus escolheu esse dia, essa noite, este lugar para ministrar essa palavra no coração de cada um. Amém? Vocês estão preparados? Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos ler Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Você que trouxe a sua espada, você sabe que Juízes é forte, né? Eita! Juízes 6, versículo de número 1. Quem for achando aí, diga glória a Deus. Vamos esperar mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Gideão. Alguém já ouviu falar desse cara? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Deus tem uma mensagem para os nossos corações essa noite. E no versículo 1 diz assim. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 6. E depois eu vou ler o versículo de número 12. Amém? A palavra de Deus diz assim. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém? Quando nós olhamos para a história de Gideão, a primeira frase que o anjo ele diz para Gideão, ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. E aí, enquanto eu estudava essa palavra, eu fiquei pensando, mas como assim? Homem valente. Porque a última coisa que Gideão ele era naquele momento, era um homem valente. Você sabia? E para nós entendermos essa mensagem, o contexto da história de Gideão, eu preciso levar vocês a entender o que estava acontecendo naquele momento, qual era a realidade. Então a palavra de Deus diz que nós acabamos de ler, diz que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Israel ele tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Eles tinham pecado, eles tinham desobedecido. Então o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas por um período de 7 anos. Muito tempo, né? Mas quem eram os midianitas? A gente precisa entender isso também. Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, que era um dos filhos de Abraão, com a sua esposa Quetura. Os midianitas, mesmo sendo filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles foram um povo que se afastaram da aliança de Deus. Eles se uniram a outros povos pagãos. Então, o povo de Midianita, eles eram conhecidos por
práticas de rituais, pela idolatria, pela feitiçaria, por invocação de espíritos. O povo midianita, ele era conhecido também por serem muito selvagens. Ele era um povo que agia com brutalidade. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que em épocas de colheita, os midianitas eles desciam até o povo de Israel para saquear. Mas não só isso, eles vinham para matar, roubar e destruir. Aonde eles passavam, eles deixavam um rastro de destruição. Eles destruíam tudo. E a palavra de Deus diz que eles vinham como gafanhotos. O que significa isso? Significa que eles eram muito numerosos. Era como se fosse um enxame de gafanhotos. Eles vinham como gafanhotos e eles vinham, e por onde eles passavam, eles destruíam tudo. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles fizeram fendas nas rochas, cavernas. Então o povo de Israel vivia totalmente em um tempo onde eles eram oprimidos pelo inimigo. Eles viviam com medo, com insegurança. Eles não sabiam o que ia acontecer no dia de amanhã. Eles viviam em constante medo, não sabendo se no outro dia eles estariam vivos. E foi nesse contexto, nesse cenário, que o anjo do Senhor, ele aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Uau! Você já se perguntou isso? Como assim? Porque a última coisa que... Gideão, ele não se sentia um homem valente. Na verdade, Gideão, ele se sentia uma pessoa insegura, com medo, com questionamentos, porque tudo aquilo estava acontecendo. E Deus chega para ele e chama ele de valente. Sabe que enquanto eu estudava um pouquinho essa palavra, Deus, ele me fez lembrar um pouquinho da minha história, no começo da minha caminhada. Já, meu Deus, acho que uns 20 anos atrás, ou pouco, quando Deus, ele me chamou. Quando Deus, ele me chamou para o ministério, eu me senti um pouco que nem o Gideão, inseguro, com vários medos. E você sabe qual era a minha oração diária para Deus? Todas as vezes que eu orava, que eu tinha meu momento com Deus, que eu orava, eu pedia para que Deus mudasse quem eu era. Porque quando Deus, ele me chamou para o ministério, Deus, ele começou a colocar alguns desafios diante de mim, né? Desafios que iria precisar que eu me expor, né, diante das pessoas. Exatamente. E para vocês entenderem, sempre fui uma pessoa extremamente reservada. Eu era um jovem muito tímido. Então, para você ter ideia, em época de colégio, quando tinha apresentação, eu sumia uma semana. Uma semana eu fugia do colégio porque eu era muito tímido. Eu não gostava de me expor. Extremamente reservado. E eu sou assim hoje. Eu continuo sendo assim. E a minha oração diária para Deus era: Senhor, muda quem eu sou, muda o meu jeito. Porque eu questionava a Deus, eu disse: Senhor, como que o Senhor vai me usar? Porque eu via que Deus, ele estava me impulsionando para orar pelas pessoas, para pregar a palavra, para me expor diante das pessoas. E meu questionamento para Deus é: Senhor, como que o Senhor vai me usar se eu sou tão tímido assim? Se às vezes eu não consigo nem falar diante das pessoas, eu travo, eu fico com aquela barreira, com aquele bloqueio. E eu orava todo dia: Senhor, muda meu jeito, muda a maneira que eu sou.
E eu olhava grandes homens de Deus, grandes referências, né? E eu dizia: Senhor, eu quero ser que nem aquele pastor. Eu quero pregar que nem ele. E eu olhava para outro: eu quero ser um homem de oração e eu quero orar bonito que nem ele. Olha como ele ora bonito. Eu não sei se alguém já se identifica um pouco com isso. Mas eu olhava para as outras pessoas e eu queria ser que nem elas. Até que um dia, depois de muito tempo, e Deus nunca atendeu minha oração, só para vocês saberem. Deus, ele nunca atendeu. Mas eu sempre tive esse questionamento. Até que um dia, em uma conferência, Deus usou um grande homem de Deus, que no final da conferência ele veio até onde eu estava, ele olhou para mim e ele entregou uma palavra. E ele disse assim: você é quem Deus diz que você é. Foi a resposta que eu precisava. Quando ele falou aquilo, algo mudou no meu espírito. É como se a chave mudasse, não só para mim, mas para minha esposa também. Eu entendi que eu não precisava mudar quem eu era. Deus não queria que eu mudasse a minha personalidade. Deus queria que eu acreditasse em mim mesmo, porque Ele acreditava. Então, quando aquele pastor ele disse: você é quem Deus diz que você é, algo mudou. Algo mudou na minha vida. Eu comecei a me posicionar diferente. Eu comecei a entender que Deus não queria que eu mudasse, que Deus iria me usar exatamente do jeito que eu era, que Deus ia me usar para abençoar pessoas, para pregar a palavra, para curar, para fazer tantas outras coisas no ministério. Ele ia me usar exatamente do jeito que eu sou. Claro que a gente evolui, que a gente, com o passar do tempo a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Se vocês disserem, no começo que eu me converti, se vocês dissessem que eu estaria hoje aqui, com o microfone na mão, pregando para tantos jovens, eu não ia acreditar. Porque a minha realidade para mim era impossível. Eu nunca iria conseguir pegar um microfone e falar em público. Meu Deus. E tu sabe o que eu entendi? E isso eu quero que você pegue para você agora. Quando Deus ele nos chama, Ele não nos chama baseado em quem nós somos. Quando Deus ele nos chama baseado em quem nós vamos nos tornar. Quando Deus ele te chama, Ele não te chama baseado em quem você é, no que você está fazendo naquele momento. Quando Deus ele te chama baseado naquilo que Ele já viu no teu futuro, em quem você vai se tornar, em quem você vai ser. Muitas vezes nós não acreditamos em nós, porque a nossa realidade mostra que muitas vezes nós não vamos conseguir, que aquilo é impossível. Mas Deus, quando olha para cada um de nós, Ele já vê o que nós seremos lá no futuro. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Parte B do versículo. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então, quando o anjo do Senhor ele aparece para Gideão, ele estava malhando o trigo. Ele estava malhando aonde? Onde? Ele estava malhando o trigo em um lagar. O medo, muitas vezes,
ele vai te posicionar em um lugar errado. Você sabia? Porque o trigo, malhar um trigo, não deveria ser feito em um lagar. Para você malhar o trigo, você precisaria fazer em um lugar aberto, em um campo aberto. Você precisava fazer, peneirar ele. Precisaria separar o trigo do joio. Só que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele estava malhando o trigo em um lagar. E o que era um lagar? Era um lugar onde era feita o vinho, onde as uvas elas eram pisadas. Era um lugar pequeno, um lugar fechado. Um lugar totalmente impróprio para você malhar o trigo. E o que isso quer dizer? O que isso me ensina? Que muitas vezes nós estamos com a provisão na mão, Porque Gideão ele estava com o trigo nas mãos. O trigo ele simboliza muitas coisas, Mas principalmente, prosperidade. Que mais que o trigo ele representa? Prosperidade, fartura, provisão, mantimento. Gideão ele estava com o trigo, ele estava com muitas coisas, que simbolizavam muitas coisas nas suas mãos, mas ele estava fazendo aquilo em um lugar errado. Um lugar onde aquilo não daria fruto. Um lugar onde aquilo não iria prosperar, não iria romper. E muitas vezes nós estamos assim. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, mas muitas vezes nós estamos malhando aquilo na nossa vida em um lugar errado. E quando nós estamos posicionados em um lugar errado, não tem como nós rompermos a nossa vida. Dificilmente. Não pense que Gideão ele estava malhando por uma forma estratégica. Não. Gideão ele estava malhando num lagar porque estava com medo. Estava com medo. E quando nós temos medo, no nosso coração, o medo sempre vai levar você para o lugar errado. Fazer algo no lugar errado. Juízes 6:15. Juízes 6:15, depois do chamado de Gideão, o anjo então ele vai entregar a missão a qual Deus enviou o anjo, a missão. E vou ler com vocês antes de começar. E diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só. Então aqui o anjo está, dando a missão a qual Gideão deveria fazer. Livrar as mãos dos midianitas. O povo de Israel dos midianitas. E olha a resposta de Gideão. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa do meu pai. Em outras palavras aqui, ele estava dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu acho que não é eu. Eu livrar Israel das mãos dos midianitas? Quem sou eu? Muitas vezes a gente não se questiona assim também. A gente recebe o chamado do Senhor, a gente recebe de Deus algo grandioso para fazer, e a gente pergunta: eu? Mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais pobre da minha tribo, Eu acho que o Senhor se enganou. Mas Deus, ele nunca se engana. Quando Deus ele te escolhe, Ele te escolhe porque Ele sabe do teu potencial.
E Deus, Ele te escolhe, muitas vezes, né? Você olha, mas eu sou tão improvável para fazer isso que o Senhor está mandando eu fazer. Mas Ele você precisa entender que são os improváveis que o Pai gosta de trabalhar. São aqueles que muitas vezes que ninguém dá nada para você. É esses que Deus Ele pega e faz se tornar grandes homens e mulheres de Deus. Deus escolheu Gideão porque Ele queria que através de Gideão livrasse o povo de Israel. Mas Deus queria também que a vitória que Gideão teria, lá na frente, a glória toda fosse dada para o Senhor. Porque se Gideão fosse um grande guerreiro, um grande líder, né? Ele poderia achar que a vitória, que a glória seria dele. Amém? Olha só. Agora nós vamos aqui em Juízes, capítulo de número 7. Depois do chamado de Gideão ainda ele faz alguns questionamentos, né? Ele faz algumas provas com Deus, pede alguns sinais, e Deus, Ele faz cada um deles, responde, né? Então, às vezes Deus, Ele nos chama, né? E a gente ainda assim fica com dúvida no nosso coração. Então não tenha medo de fazer prova com Deus, de perguntar, de pedir um sinal. Gideão, ele fez e ele foi atendido. E depois que Gideão entendeu que realmente Deus seria com ele, que ele daria a vitória, então Gideão, ele começa agora a juntar os homens, o povo de Israel novamente. E Gideão, ele junta um exército de 32 mil homens. É bastante gente, né? 32 mil homens de Israel para enfrentar o povo dos midianitas. É bastante gente. Mas aí quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu descobri que o povo de Midianita, os midianitas, eles tinham um exército de 135 mil homens. 32 mil contra 135, acho que ficou um pouquinho desproporcional, né? Ficou ruim, né? A proporção, para você ter noção, a proporção agora é um soldado do povo de Deus contra 4 soldados do povo inimigo. Eu quero quatro homens aqui, só rapidinho, aqui em cima do altar. Vamos ilustrar isso. 4, 2, 3, junto com eles lá. Ué? Cadê o 4? Por isso que Deus cortou alguns aí, né? Não, vocês têm que estar em posição de guerra. Claro. 32 mil homens contra aproximadamente 135 mil soldados do povo inimigo era equivalente a um soldado do povo de Deus contra 4 soldados midianitas. A gente olhando assim, é um pouquinho complicado, né? Mas eu acho que eu dou conta. Vamos ver? Eu acho que eu perdi, né? Eu acho que os caras já tinham me metido a faca, né? Eu acho que eu perdi. Eu resisti um pouco. Mas, sério, parece bem desproporcional, né? Quase impossível, né?
Em algum momento, ali por trás, alguém ia me pegar e não ia dar certo. Só que Deus, ele olha para o exército de Gideão, e Deus, ele disse assim: tem muita gente com você ainda, Gideão. E eu imagino o Gideão questionando Deus, mas como assim? Meu Deus, nós temos 32 mil homens contra 135 mil. Não, Senhor, não sei o que o Senhor está vendo aí do céu, mas tá ruim para nós. Deus diz: não, tem muita gente, Gideão. E nesse momento Deus, ele vai fazer uma peneira. Começa ali a peneirar, né? E daqueles 32 mil homens, corta agora para 10 mil soldados de Gideão. 10 mil. Contra 135 mil soldados do povo inimigo. A proporção agora é um soldado do povo de Deus contra, em média, 13 a 14 homens e soldados inimigos. Quero mais 10 homens agora aqui. Sobe 10. Vamos, soldados. Mais rápido. Quanto mais rápido, mais rápido. Eu vou me arriscar agora de novo. Humanamente, preciso da intercessão, meu amor. Você precisa interceder por mim. É que nós estamos no personagem errado, né? Porque se fosse Sansão, aí vocês iam ver. Sansão era outra história. Mas agora a proporção é um soldado do povo de Deus contra 14 soldados inimigos. Vamos lá. Perdi. Acho que não deu nem 5 segundos. Podem voltar para os seus lugares. Estou precisando fazer uma academia, né? Humanamente falando, era impossível algo acontecer. O povo de Israel vencer essa batalha. Mas Deus, ele olha para essa situação, para os 10 mil soldados contra os 135 mil midianitas. E sabe o que Deus, ele diz? Gideão, tem muita gente com você ainda. Meu Deus, que loucura é essa? Tem muita gente com você. E Deus, ele faz mais uma vez uma peneira ali, né? E daqueles 10 mil homens, quantos que restam? Meu Deus, 300 homens. A proporção agora, eu não vou conseguir chamar no altar. Mas a proporção agora é um soldado do povo de Deus contra, quero que todos vocês se coloquem em pé. E está faltando gente ainda. É um soldado do povo de Deus contra 450 soldados inimigos. Podem se assentar. E por que Deus, ele faz isso? Era impossível. Eu acredito que aqueles 300 eram realmente homens cheios de fé. Porque diante dos nossos olhos, era impossível a gente vencer aquela batalha. 300 homens contra um exército de 135 mil. Meu Deus. Mas por que Deus, ele faz isso? Por que Deus, ele fez isso? Porque Deus, ele queria mostrar que não é na força do nosso braço.
não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, não é pelos nossos talentos, mas é pela força do Senhor. É porque Ele é grande, é porque Ele é forte. E porque Ele é grande e porque Ele é forte é que nós nos tornamos grandes e nós nos tornamos fortes. Aleluia. Glória a Deus. É forte, né, gente? Olha aqui a frase que eu coloquei. Gideão não era valente, mas Deus era. E porque Deus era, Gideão se tornou. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero deixar um último exemplo aqui para vocês. Os discípulos de Jesus estavam em um barco e veio uma grande tempestade e os discípulos eles estavam desesperados, assustados, achando que iam morrer. Então, de repente, no meio daquela tempestade, vem quem? Jesus. E Jesus vem caminhando sobre as águas. Quando eles olham Jesus, os caras se desesperam, começam a gritar. Começam a dizer, é um fantasma, é um fantasma. Jesus olha para eles e diz, que fantasma o quê? Sou eu. Vamos virar homem? Não, não sei se foi eu que estou falando. Nem parece que são meus discípulos, né? Os caras gritando, é um fantasma. Se fosse um fantasma, repreende em nome de Jesus. E Jesus diz, não, sou eu. Tenha um bom ânimo. E Pedro, ele olha para Jesus e diz, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus diz, pode vir. Então naquele momento, Pedro, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. O sobrenatural acontece naquele momento. Só que em um determinado momento, Pedro ele olha para um lado e começa a afundar. E Jesus, quando estende a mão para salvar Pedro, Jesus ele repreende Pedro. Jesus diz, homem de pouca fé, por que você duvidaste? Agora vamos parar para pensar. Pedro, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Nenhum dos profetas, patriarcas do Antigo Testamento, andaram sobre as águas. A gente podia dizer que Pedro, ele era um homem realmente extraordinário, com uma fé incalculável, né? Mas mesmo assim, quando Jesus olha para Pedro, Jesus o repreende. E diz, homem de pouca fé, por que você duvidaste? E eu fiquei pensando, mas o que foi que Pedro duvidou? Você já se perguntou isso? O que Pedro duvidou? Porque Pedro não duvidou de Jesus. Pedro não duvidou do poder, dos milagres que Jesus fazia. Pedro acreditava muito em Cristo. Mas o que foi que Pedro duvidou? Por que Jesus o repreendeu e disse que ele duvidou? O que ele duvidou? Vocês querem saber? Só 3. Ah, não, vou contar amanhã então. Vocês querem saber? Vocês sabem o que foi que Pedro duvidou? Ele duvidou dele mesmo. Pedro duvidou da sua capacidade. Pedro não duvidou de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia fazer coisas impossíveis. Mas no momento que Pedro afunda, ele duvida dele mesmo.
E muitas vezes assim somos nós. Nós duvidamos de nós mesmos. Assim como eu contei para vocês ali a minha história, eu duvidava da minha capacidade. Eu duvidava de mim, eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu nunca conseguiria chegar aonde eu estou hoje. E Deus, Ele fez. A fé em Jesus não é só acreditar no que Ele pode fazer. É acreditar no que Ele pode fazer através de você. O discípulo não é extraordinário porque acredita em Jesus. O discípulo não é extraordinário porque acredita que Jesus é extraordinário. Olha só. O discípulo, ele é extraordinário porque acredita que Jesus pode transformar ele em alguém extraordinário também. Glória a Deus. Você é o que Deus diz que você é. E não aceite nada mais além disso. Você hoje pode até não acreditar em você, mas tem alguém lá em cima que acredita muito em você. E sabe do teu potencial. Sabe do que você é capaz. Sabe das guerras que você vai vencer lá na frente. Eu quero que todos vocês se coloquem em pé nesse momento. Eu quero que os líderes de GC, líderes dessa casa, se posicionem aqui como os obreiros, porque nós vamos ter agora um momento de oração. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os teus traumas, quais são os teus medos, as tuas inseguranças. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Mas hoje, Deus, Ele quer libertar você desse medo.